Olá! Hoje a gente vai fundo nos textos da Verena Casti para entender melhor um negócio central na psicologia analítica do Jung, a relação terapeuta-paciente. Isso mesmo. Vamos ver como Jung pensava essa conexão, né? O que é essa história de transferência, contra-transferência e como isso tudo se amarra com individuação, sonhos, até o jeito como a gente conta a nossa própria história. Uhum. A ideia é sacar como essa interação, que é bem particular, pode ajudar no desenvolvimento da gente. Exato. E o legal da visão junguiana é que essa relação não é só para reviver o passado, sabe? Ah, não é só isso. Não. É um espaço vivo, onde padrões muito profundos, tanto pessoais quanto arquetípicos, aparecem ali, no presente. Entendi. A transferência, por exemplo, ela não é só repetição, é quase um anseio da psique por conexão, por integrar pedaços que estão soltos, sabe? Faz sentido. E a contratransferência do analista, a reação dele, não é só um problema a ser evitado. É um sensor, uma ferramenta super sensível para captar o que está rolando nesse campo emocional que se forma entre os dois. Tá, então vamos organizar isso. Jung falou que a força da análise está na relação. Hum. Mas tem diferença, né? O que é a relação mesmo e o que é a transferência. Boa pergunta. Pensa assim, ó. A relação, com R maiúsculo, é quando rola um encontro genuíno, sabe? Pessoa para pessoa. O eu do analista com o eu do analisando. Aquele contato real. Isso. Momentos de contato autêntico. Agora, a transferência, funciona mais como uma lente. Uma lente do passado que a gente bota sem nem perceber. Ah, tipo óculos? É, tipo isso. Padrões antigos, ligados a complexos, a feridas emocionais, são projetados ali, na figura do terapeuta. Então a pessoa não vê o terapeuta como ele é de verdade. Muitas vezes não. Vê uma figura do mundo interno dela. O pai, a mãe, um chefe antigo, sei lá. É uma forma bem específica de projeção. E a contratransferência seria a resposta do terapeuta a essa projeção toda. Isso é a reação emocional dele ao paciente. E, principalmente, a transferência que o paciente está fazendo. Mas olha que interessante, às vezes ela surge antes mesmo da primeira consulta. Sério? Como assim? Num primeiro contato pelo telefone, por exemplo. Já pode ativar alguma coisa no mundo interno do terapeuta. Nossa, E o Jung via essa dinâmica toda como algo bem profundo, né? Ele até ligava a transferência com o hieros gamos. o casamento sagrado. Exato. Aquela imagem simbólica da união interna, sabe? Ânima e ânimos, buscando totalidade. Para ele, era tal líbido de parentesco, nossa fome básica de conexão humana, se manifestando ali. A relação com a gente mesmo e com o outro tão super ligadas. Entendi. E como isso funciona na prática? Tem algum exemplo para a gente visualizar melhor? Tem sim. A Caliste conta um caso de supervisão ótimo. Um homem que vivia reclamando pro terapeuta que era um cara em formação ainda. Ah, tá. Ele dizia, você não me entende. Nunca ninguém me entendeu. Sempre foi assim. Putz. E o terapeuta? O terapeuta, coitado, se esforçava mais e mais para entender. Tentava de tudo e nada. Aí o que aconteceu? Ele acabou ficando irritado. Ainda mais porque o paciente começou a ficar agressivo, a depreciar ele. Nossa, e a gente vê a coisa toda funcionando, né? A transferência e a contratransferência juntas. Perfeitamente. A queixa do paciente, esse sempre foi assim, era transferência pura. Ele estava revivendo ali, na relação com o terapeuta, a dor antiga, talvez lá da infância, de não ter se sentido compreendido pelo pai, por exemplo. E a reação do terapeuta? O esforço exagerado para agradar, para entender, e depois a irritação. Contra-transferência na veia. E o ponto-chave que é muito interessante é que muitas vezes os sentimentos que brotam no terapeuta, A contratransferência. isso, eles espelham o que o próprio paciente sentiu lá atrás, na situação original, ou até o que ele sente agora, mas não consegue nem nomear, sabe? Então não é só coisa do passado. Não é só um fantasma. Ela interage com quem o terapeuta é de verdade, aqui e agora. Jung dizia que o analista é meio que contaminado pelas imagens do paciente. Isso cria o que ele chamou de relação aparente. Uma relação que parece uma coisa, mas é outra. Meio distorcida pela projeção, mas que é fundamental para o trabalho andar. Sem ela, talvez a gente não acessasse esses conteúdos tão profundos. Mas essa contaminação, essa projeção, não fica só no nível pessoal, tipo repetir a relação com pai e mãe, né?
Às vezes surgem umas imagens mais Diferentes. arquetípicas. Exatamente. A transferência pode trazer também essas imagens arquetípicas, sabe? Figuras universais do inconsciente coletivo. A Cast dá um exemplo ótimo disso. Conta aí. Um homem de 40 anos sonhou que a analista dele, que também tinha uns 40, era uma senhora bem velhinha, sabe? Cabelos brancos, super sábia. Nossa, que diferente. Totalmente. Ele estava projetando nela o arquétipo da velha sábia. E aí o trabalho terapêutico foi ajudar ele a perceber, a reconhecer que essa figura tão poderosa era, na verdade, uma imagem interna dele, uma parte da psique dele mesmo. Entendi. E o Jung chegou a descrever um caminho para isso, tipo estágios da transferência? Sim, ele falou sobre isso nas Tavistock Lectures. Ele descreveu uma espécie de progressão. Mas, claro, a psique não é uma escadinha, né? É mais fluido. Mas qual seria a ideia geral? Primeiro, geralmente aparecem as projeções mais ligadas à história pessoal, aos complexos familiares. Aí o trabalho foca nisso. Depois, se a transferência continua muito forte, Uhum. o desafio é começar a diferenciar o que é projeção de figuras arquetípicas, tipo a velha sábia, ou um salvador, um herói, do que é só pessoal. O terapeuta não é o arquétipo, né? Claro, faz todo sentido. Separar as coisas. E depois? Depois, o foco vai para a relação real aqui e agora. O analista como pessoa, não como projeção. E o quarto estágio, que Jung chamou de objetivação das imagens impessoais. Nome complicado. O que significa? É quando a pessoa consegue sacar que essas figuras arquetípicas, na verdade, moram dentro dela, que ela tem acesso a essa sabedoria, essa força, por si só. Não precisa mais projetar no analista. Ah, entendi. Traz para dentro. Isso, promove autonomia. E o Jung sugeria muito a imaginação ativa, aquele método de dialogar com as imagens internas, como um jeito criativo de chegar nessa independência. Mas como a Cast mesmo diz, a vida não é tão arrumadinha, né? A pessoa pode estar lá trabalhando no arquétipo e de repente volta a projetar algo super pessoal no terapeuta. Exatamente. A psique é dinâmica, não segue manual. Mas o ponto central é, análise profunda vai ter transferência. Não tem jeito. É inevitável. É. E é justamente aí, ao trazer esses padrões, esses complexos, para a relação terapêutica, falando sobre eles, sentindo eles ali na sala, é que a personalidade pode começar a se integrar de verdade. Para quê? Qual o objetivo? A ideia é que a pessoa consiga responder às situações da vida menos a partir daquela criança ferida do passado, sabe? E mais a partir do seu eu adulto, consciente e presente. E tem uma forma de transferência que parece que o Jung destacava mais, né? A erótico-sexual. Por que será que essa é tão intensa? Pois é, ele às vezes usava a palavra transferência quase que só para essa forma mais erotizada. Ele até fez uma observação que é quase um diagnóstico assim. Qual? Ele diz que quanto menos o médico e o paciente se entendem de verdade, mais intensa a transferência tende a ficar, especialmente nesse lado sexual. Nossa, que curioso. É como se a energia psíquica, não achando o caminho pela compreensão, pela palavra, se manifestasse dessa forma mais crua, mais corporal. Mas ele lembrava que tinha outras formas também, claro. Transferência ligada ao poder, por exemplo. Então, essa intensidade toda não é só desejo físico. Tem algo mais profundo ali. Pela visão junguiana, sim. Essa força toda pode ser a projeção da conjunctio anima-animus. O tal casamento interno de novo. Isso. Aquele arquétipo da união, da totalidade, que tem sim uma carga física, sexual muito potente. A pessoa pode sentir que é amor de verdade, sabe? Uma atração que parece única e irresistível pelo terapeuta. Mas não é isso. O fenômeno estaria apontando para dentro, para o processo de individuação da própria pessoa, para a busca dela por integração. Jung tem uma frase ótima sobre isso. Por trás de todo o fascínio, a gente sempre encontra nós mesmos sob milhares de disfarces. É um espelho, então. Um espelho poderoso. Mas, e isso é crucial, O quê? a relação analítica não é só projeção, não pode ser. Ah, bom. A relação real, humana, atenta, entre as duas pessoas ali. Essa é a base de tudo. Essa é a conexão verdadeira que funciona como ponte para a pessoa se aceitar mais, para viver melhor. E não dá pra ter essa conexão se o terapeuta ficar escondido, né? De jeito nenhum.
Não funciona se o terapeuta se esconder atrás da técnica, de uma neutralidade fria. Ele precisa estar ali como pessoa também. Falando em conexão, você falou antes de um campo emocional compartilhado. O Jung achava que tinha algo além dessa dinâmica de um projetar no outro. Sim, ele falava de uma ligação mais subterrânea, sabe? Entre o inconsciente do analista e do analisando, quase como um inconsciente comum que se forma ali na dupla. Uau! Inconsciente comum. Isso tem a ver com o que a gente chama hoje de contágio emocional, como a gente pega a emoção do outro, né? Talvez hoje a gente explique com neurônios espelho, ressonância límbica. E qual a importância desse inconsciente comum na terapia? Bom, ele é a base para a contratransferência, como a gente viu. Mas é mais que isso. Ele permite que o analisando, quando está muito frágil, possa meio que pegar emprestada a capacidade do analista de se regular emocionalmente. Interessante. E para o analista é como se fosse uma porta. Usando a própria sensibilidade, a imaginação e o que Jung chamava de função transcendente, Função transcendente, o que é isso? é a capacidade da psique de criar pontes entre opostos, sabe? Consciente e inconsciente, por exemplo. Geralmente através de símbolos, de imagens. Então, usando isso tudo, o analista pode captar imagens, emoções, que mostram que está pegando ali naquele momento para a dupla. Então a terapia vira uma coisa feita a dois mesmo. Totalmente. Uma coprodução, como diz a Cast. Gostei disso, coprodução. Tira aquela ideia do terapeuta como o expert que sabe tudo, né? Exatamente. Desafia aquela imagem antiga do terapeuta espelho, neutro, objetivo. Ele não está só de fora observando, ele está vivenciando o processo junto. E a interpretação também muda. Muda. Deixa de ser uma verdade dita pelo analista e vira mais um sentido construído a dois. Um consenso que emerge ali, daquela interação específica. Pensando agora no começo de tudo, por que alguém procura esse tipo de terapia, geralmente? E como essa relação tão importante começa a ser construída? Os motivos são muitos, né? Às vezes é uma sensação de vazio, de falta de sentido na vida. Uhum. Outras vezes é uma doença, uma crise no casamento, dificuldade com o chefe, com a autoridade. O analista vai ouvir o problema, claro, mas vai tentar pescar também quais são os recursos que a pessoa já tem ali, as forças dela. E como é o trabalho no dia a dia? Envolve conversar sobre a vida, analisar sonhos, fantasias, às vezes usar expressão criativa, desenho, escrita. E se espera que a pessoa se sinta à vontade para falar de tudo, né? Inclusive do que ela sente pelo próprio terapeuta. E a escolha desse terapeuta parece ser bem importante, então. Muito. A relação é tão central que é comum recomendarem conversar com mais de um profissional antes de começar. Precisa rolar uma sintonia, sabe? Uma química, um sentimento de confiança pelo menos inicial, o interesse dos dois lados. E o começo da terapia mexe com a gente, né? Com nossos vínculos. Mexe muito. Ativa nossos padrões de apego. Se a pessoa teve problemas com isso lá atrás, e muita gente que busca terapia teve, pode rolar uma desconfiança inicial, um medo. Mas a beleza da coisa é que a própria terapia vira um lugar seguro para aprender e internalizar um jeito de se vincular mais saudável, mais seguro. Falando em começo, os sonhos que aparecem logo no início da terapia, eles têm um lugar especial na abordagem junguiana, certo? Tem sim, muito especial. Geralmente pintam em momentos de transição, como o início da análise ou numa crise forte. Jung via neles não só a raiz dos problemas, mas também faros para possibilidades futuras. Como assim? São quase um resumo condensado da vida da pessoa ali naquele momento. Iluminam os problemas, mas também os recursos, o passado e talvez para onde a psique está querendo ir. Eles podem até influenciar o tipo de terapia? Podem. Um sonho inicial pode dar uma pista se o trabalho precisa focar mais em um complexo específico ou se a pessoa está no momento para uma análise mais ampla, mais voltada para a individuação. E a reação do analista ao sonho? Também é super importante. A contratransferência em relação ao sonho diz muito sobre o campo psíquico que está se formando ali entre os dois. Lembra do inconsciente comum? Jung dizia que a gente sonha a partir daquilo que existe entre nós e o outro. E quem decide o significado do sonho? Isso é fundamental. A compreensão do sonho tem que fazer sentido para quem sonhou. Tem que ser um consenso.
O sonhador é a autoridade final sobre o próprio sonho. O terapeuta ajuda, oferece perspectivas, mas não impõe. Tem algum exemplo de sonho inicial que foi importante? Tem um que a Cast conta que é muito bom. Um homem de 40 anos, super estressado com o trabalho. Sei como é. Ele sonha que precisa pegar um trem, urgente, mas tá uma confusão. Ele tá tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, debaixo de chuva, com um laptop numa bandeja amarrada na barriga e ainda tem que ficar desviando de caramujos no chão. Meu Deus, que agonia. E esse rapaz simplesmente olha para ele e fala: "Pega o próximo trem." Ah, A interpretação foi quase instantânea para os dois. O contraste era muito claro, né? A pressão que eles se colocavam, multitasking, na chuva, desviando de obstáculos lentos como caramujos, versus uma parte dele mesmo. o rapaz dos piolhos. Isso. Uma parte talvez meio negligenciada, por isso os piolhos, sugerindo calma, outro ritmo. Pega o próximo trem. O sonho abriu a conversa sobre a necessidade de aceitar ritmos diferentes, que mudança precisa de tempo, não só de mais correria. Que legal. E tem aquele outro exemplo famoso da mulher com depressão e a série de sonhos com relógio, né? Esse mostra uma evolução longa. Sim, esse é maravilhoso para ver o processo acontecendo ao longo do tempo. Vou resumir a ideia principal, tá? Tá. Ela começa sonhando com um círculo vazio na parede que deveria ser um relógio. Ninguém entende a pergunta dela sobre isso. Ela sente que tem que achar a resposta sozinha. Ou seja, uma desconexão total com o tempo, com a realidade externa e uma sensação de solidão nisso. Bem depressivo mesmo. Sim. Aí, meses depois, ela sonha com um relógio de estação, mas só tem os números do meio-dia ali e sem ponteiros. Os outros seguiam por ele, o que a espanta. Já tem um relógio, mas ainda está quebrado, parcial. E depois? Um ano depois, ela sonha com um relógio da Igreja da Juventude dela. Imponente, algarismos romanos, mas também sem ponteiros. Ela pensa em denunciar o roubo, mas percebe que são grandes demais. O passado está ali, mas parado, não funciona no presente. Entendi. E qual é o desfecho dessa série? Depois de uns 2 anos de terapia, ela sonha que está numa montanha, outono, ouve alguém gritar: "São 5 para 6, o último trenzinho vai partir." E aí, instintivamente, ela olha para o próprio relógio de pulso, que ela descreve como banal, comum, e confirma a hora. Ah, finalmente o relógio que funciona. Exato. Aquele símbolo central, o relógio, o tempo, a conexão com a realidade, consigo mesma, evoluiu do vazio para o funcional. E o interessante é que é um relógio banal, do dia a dia. Não é mais o relógio imponente da igreja ou da estação. A banalidade como saúde, né? Perfeito. Estar ancorada no presente, no cotidiano, a série toda mostra como a individuação vai rolando, aos poucos, e como a interpretação dos sonhos acompanha o que a pessoa consegue entender e integrar em cada momento. Não adianta forçar. Isso me lembra outra coisa importante que você falou. A terapia como um lugar para desenvolver a criatividade, para recontar a própria história. Como isso funciona? Totalmente. Não é só cavar o passado para entender o trauma. É também tecer uma narrativa de vida que faça mais sentido, que integre as partes. Contar a própria história na terapia, incluindo coisas que talvez a gente escondia por vergonha, por dor, isso por si só já é muito terapêutico. Ajuda a organizar, né? Exato. A Cast cita um autor, Cosolino, que fala da importância da linguagem da autorreflexão para a integração do cérebro mesmo. E a segurança da terapia ajuda muito nisso. Mas vai além. Além como? Conectar a história pessoal com histórias maiores. Mitos, contos de fadas, tipo a busca pela água da vida. Essas histórias antigas funcionam como mapas simbólicos. Despertam imagens e emoções na gente. Mapas? Como assim? É que essas narrativas arquetípicas, elas podem dar projetos de transição, como a Cast chama. Elas oferecem ideias, caminhos simbólicos que meio que cutucam a nossa própria psique, a encontrar novas soluções, novas conexões para o nosso dia a dia. E a imaginação entra aí. Com certeza. A imaginação é central para Jung. É vista como uma ferramenta poderosa. E hoje até a neurociência mostra, né? Imaginar cenários positivos pode gerar emoções boas, pode ajudar a criar padrões de relacionamento mais saudáveis,
a reelaborar os complexos. Então a terapia junguiana conecta o individual com o coletivo, com a cultura. Muito. Vê essa conexão com a cultura, com essas imagens e narrativas universais, como algo que ajuda a gente a encontrar sentido. E até preservar a memória cultural da humanidade, de certa forma. Então, resumindo tudo que a gente conversou, a relação terapêutica para Jung é muito mais que só conversar, né? É um espaço vivo, quase um laboratório. Isso. E conceitos como transferência, contra-transferência, os sonhos, não são só problemas ou obstáculos, são pistas, ferramentas valiosas. Revelam nossa história pessoal, mas também ecos mais profundos, arquetípicos. Exatamente. E o processo todo é uma cocriação, onde contar a própria história, usar a imaginação, é fundamental para a cura, para o crescimento. Perfeito. E talvez fique uma reflexão final que ecoa disso tudo. Manda. Se esse inconsciente comum, essa coprodução de sentido, são tão reais e importantes na terapia, será que a transformação mais profunda não vem só de entender o que foi, o passado, mas talvez venha da capacidade de, analista e analisando ali juntos, imaginarem e tecerem ativamente uma história futura, uma narrativa mais rica, mais cheia de significado para quem está buscando ajuda. Uma história que talvez tire sua força justamente daquelas fontes arquetípicas profundas que a gente explorou hoje. Fica aí a ideia, né? O poder da imaginação compartilhada nesse encontro tão único que é a terapia.